E essa situação de desafio, de contestação, de tensão, de conflito que se cria muitas vezes entre pais e mães e filhos, né? Muitas vezes leva a uma necessidade de castigo. Essa é outra pergunta recorrente da nossa comunidade. A eficiência do castigo, as alternativas para o castigo, o velho cantinho do pensamento, que eu acho abominável essa ideia de associar castigo com pensar, né? O que a gente está ensinando para as crianças? Pensar é castigo. Pensar, né? já está raro na nossa sociedade. A gente ainda faz o vínculo com castigo. Aliás, aí fica complicado. Essa é uma situação que explica muitas tensões familiares, porque, como você estava falando, às vezes a criança nos provoca sensações emocionais que vão gerar uma reação, só que nós somos adultos. A gente tem que parar e pensar. Nós, quem tem essa obrigação é nossa, né? A gente tem que parar e pensar, será que se eu responder assim agora, com essa raiva toda, vai adiantar alguma coisa? Será que eu vou ensinar alguma coisa para o meu filho? Será que eu vou ganhar alguma coisa para me conhecer melhor, como você falou? Né? Quer dizer, usar um pouco a nossa racionalidade para segurar a reatividade das emoções, que é a primeira, digamos, etapa da inteligência emocional. Né? Conseguir conter as nossas emoções ou conter as nossas reações para reagir adequadamente a uma situação. Para isso, a gente precisa usar o racional. Como é que você sugere conduzir situações assim que você sente a necessidade de punir uma criança por ter feito, por exemplo, reiteradamente uma coisa errada? Primeiro eu acho que vincular punição à educação é um equívoco assim que a gente cometeu na nossa sociedade de uma maneira tão bizarra, né? Porque a punição, ela pode estar vinculada com o condicionamento. Isso sim. Né? É possível você condicionar por punição. Inclusive o ratinho, né, mostra isso. Se ele vai pegar um alimento e leva um choque, ele é condicionado a, mesmo com fome, não pegar o alimento. Porque ele leva um choque, ele está sendo punido, provoca uma reação ruim, ele não pega nem o que ele está precisando, porque ele está sendo punido. Então, punição e condicionamento são vínculos que dá para fazer com bastante tranquilidade. Agora, punição com educação já é um negócio que é mais complicado de vincular, porque a educação passa por desenvolver princípios, valores, reflexão, eu conseguir fazer análises, tomar a decisão adequada para o momento, entender o contexto, pensar no outro, empatia. Isso é educação, né? A educação implica em tudo isso. Então, com punição, eu não consigo promover isso tudo. Né? A menos que depois da punição venha a reflexão, a conversa, e daí o que promoveu isso não foi a punição, foi a conversa. Né? Então, a primeira alternativa à punição, já que as pessoas perguntam assim, que alternativas eu teria? Então, se eu não punir, eu faço o quê? Primeiro, tem que estudar, para saber justamente o que fazer. Segundo, tem que pensar em si, né? Por que eu estou querendo punir? O que é que está em mim? Né? O quanto desumanizado eu fui para eu não me sentir mal de causar dor numa criança. Porque esse é um ponto importante também. Às vezes a gente já foi tão desumanizado que a gente causa dor no outro e não se sente mal por isso. E isso é muito triste, né? Então, o que está acontecendo? Comum também. Muito comum, né? Porque é cultural, a gente aprende assim. Então... E entre adultos também. Né? Exato. E aí a gente precisa pensar, então, por que eu tô assim? E aí começar a se conhecer. Eu acho que esse é um passo importante. O autoconhecimento, a busca por saber um pouco mais de si mesmo, né? E aí você falou do autocontrole, né? Que é super importante. Tem uma frase que diz assim: não faça uma coisa permanentemente estúpida só porque você está temporariamente irritado. Muito bom. Né? E quantas vezes a gente está detonando a autoestima da criança, quantas vezes a gente está destruindo ali, né, formações importantes para o desenvolvimento da personalidade, da cidadania. Você né, é incapaz, você criança. faz tudo errado, você é sempre bagunceiro, você nunca faz a coisa que eu peço. E dizem que 30 segundos são suficientes, que se a gente esperar 30 segundos, a gente já vai reformular, a gente já não vai dizer o que veio para dizer, né? Então, conseguir esperar. É um convite também... Não contar até 10, funciona tão bem. Boa, conta e funciona mesmo. Tem uma coisa também que eu acho legal, que eu aprendi com a programação neurolinguística, que é o convite ao metapensamento.
Quando a gente estuda lá na escola metalinguagem, é a linguagem falando da própria linguagem. Então, o dicionário é metalinguístico, né? São as palavras falando sobre as palavras, né? O metapensamento é o pensamento que pensa sobre o pensamento. Então, esse pensamento que eu tô tendo agora, que eu tô com vontade de bater, o que eu tô pensando agora para estar com essa vontade de bater? Esse pensamento fortalece ou enfraquece? Que outro pensamento eu poderia olhar essa situação e vincular qualquer outra ideia para mudar essa vontade que eu tô agora? Então, quando eu vou estudando, entendendo um pouco mais de desenvolvimento infantil, eu olho, por exemplo, um armário da cozinha com todas as coisas no chão, né? E não vejo mais bagunça, vejo curiosidade, desenvolvimento, exploração, né? Trabalho sensorial, descoberta do mundo. E quando eu vejo diferente, eu penso diferente, eu também sinto diferente. E eu não sinto aquela vontade louca de bater, porque eu já entendi que é outra coisa que está acontecendo ali. Então, por isso que eu falo tanto, bato tanto na tecla, é o meu lema, é preciso estudar para ser pai e mãe. Porque eu preciso, para ter alternativas para o castigo, olhar diferente, para conseguir pensar diferente, para conseguir sentir diferente. Tem uma outra coisa que você falou aí, a gente precisa pensar. Né? A gente precisa pensar o que é que vai fazer, o que vai provocar e tal. A Jane Nelson, no livro da Disciplina Positiva, ela fala assim, o castigo é mais fácil porque é automático. Eu faço o que eu estou com vontade de fazer. E a disciplina positiva, ou seja, a criação mais respeitosa, né? a linha montessoriana, enfim, os recursos outros que a gente quer usar, que não o castigo, as alternativas, então, para o castigo, elas exigem reflexão, pensamento, estratégia. A gente pensa que estratégia é coisa de guerra, é coisa de empresa, é coisa de marketing, né? Estratégia é coisa de quem quer viver e ter melhores resultados. Então, qual é a estratégia que eu vou adotar na educação da minha criança? Eu vou reagir ou eu vou parar para pensar? Eu vou estudar ou eu vou fazer como todo mundo faz? Aleatoriamente. Qual é a estratégia que eu vou escolher para educar? Né? Então, a gente tem um monte de escolhas. E o mais interessante é que mesmo sem saber disso, a gente está escolhendo. De maneira inconsciente, levado pela cultura e tendo às vezes bons resultados, às vezes não, às vezes vai, às vezes não vai, né? Enquanto que a gente pode assumir isso com responsabilidade, é meu, tá nas minhas mãos. O que não gera peso e culpa, gera responsabilidade e poder. Eu posso fazer o que eu achar melhor da educação da minha criança. E aí eu teria duas observações sobre o que a Isa está falando, né? Uma delas, primeiro, é que é difícil. É difícil lidar com situações reais onde nós estamos diante de uma criança que nós amamos, que nos desperta, portanto, muitas emoções, que a gente quer ver ela ser perfeita, a gente quer projetar todos os nossos ideais de perfeição, de bom comportamento, de um adulto que vai ser feliz e bem preparado para a vida. E a gente, naquela situação ali, você quer que ela se comporte bem e você está completamente tomado pela emoção. É muito difícil nesse momento, né, Isa? A gente parar, respirar e pensar o que vai fazer. Quer dizer, a prescrição é evidente que é importante, mas eu acho que isso não é fácil. A gente não tem que se sentir culpado quando não consegue, mas é isso, é estudar, se preparar para, quando a situação real vier, poder atuar de forma mais adequada. E uma das coisas que eu costumo falar para isso, orientar as pessoas, é que é importante trabalhar a si próprio, especialmente a sua reatividade. Uma das formas de fazer isso é trabalhar a meditação. A meditação é exatamente isso. Existem várias formas de meditação, desde a oração religiosa até a yoga, passando por não sei quantas técnicas e proposições, mas isso são todas elas maneiras da gente diminuir a nossa reatividade e criar esse espaço mental que permite que entre uma sensação de reação imediata, uma necessidade de reação imediata e a reação, existe um pequeno hiato onde a gente pode colocar tudo aquilo que a gente aprende estudando para ser pai e mãe. Eu criei uma brincadeira que eu falo que é o piriri emocional. Quando a gente tem um piriri físico, a gente corre pro banheiro, não tem outra opção. A gente vai. E as piriris emocionais a gente não controla, e sai tudo, né? De qualquer jeito, às vezes em cima da criança, comprometendo todo o processo ali de criação, de desenvolvimento. A gente depois se sente horrível porque fez aquilo tudo e tal. Então, quando você percebe que vai ter um piriri emocional, corre pro banheiro também. Tranca a porta. Vai pro banheiro, se você tiver opção, segundos. sabe? Porque tem algumas situações que a gente não pode. Não dá pra sair e tal, é uma situação extrema. Mas tem muitas outras que a gente pode.
corre para o banheiro, faz de conta que o piriri é físico. E aí, de repente, olha para o espelho, briga com o espelho. E olha você. Olha, é tão interessante que quando a gente muda o estado, a gente volta e acessa recursos novos, né? Então, se a gente está naquele estado de ira, de raiva, a gente não acessa recursos diferentes. A gente vai fazer aquilo que dá vontade de fazer. Se a gente vai para o banheiro, primeiro que já tem aqueles 30 segundos, 10 segundos, contar até 10, que a gente já falou aqui. E tem uma outra coisa que eu acho que nunca ninguém pensa. Quando a gente recebe, por exemplo, um vídeo engraçado no celular, em um momento descontraído, ele é só um negócio para rir. É bom, mas não faz nenhum, não é um recurso. Quando a gente está irado no banheiro e a gente salvou um vídeo muito interessante que nos faz rir muito, e a gente gasta 30 segundos e dá risada de verdade, mudou o estado. Quando você voltar aqui para a situação, você não vai reagir da mesma forma. Então, o vídeo engraçado que parece não servir para nada, nessa hora vira recurso. É muito interessante, a gente não pensa nessas coisas, a gente precisa mudar o estado. Outra coisa interessante também, que eu li esses dias num post do Tony Robbins, que eu acho um cara muito interessante da programação neurolinguística, ele falou assim, é impossível sentir ao mesmo tempo gratidão e ira. Então, se você tem coisas na sua vida pelas quais você é grato, agradecido, você sente extrema gratidão, salva imagens relacionadas a essas coisas nos favoritos do celular, corre para o banheiro e passa assim, ó, 3, 4 coisas, que na verdade, se a gente for ver, o tanto de coisa que a gente tem para agradecer, gente. A própria criança que existe na nossa vida, a gente tem mais motivo para agradecer o arrepio inteiro. Puxar o ar e ele vir é um motivo de gratidão infinita. Tem gente que está agora puxando o ar e ele não vem, sabe? Então, agora que a gente pensa na dimensão do tanto de coisa que a gente tem para agradecer... Aí a gente não tem mais como estar com raiva, estar com ira, e a gente tem como pensar com estratégia o que é que eu vou fazer, né? O que a meditação nos traz também, né? Essa possibilidade de falar, tá, e o que eu quero agora da vida, desse momento, dessa situação, né? É muito interessante. Então são alguns recursos simples, na verdade, né? Eu acho que a brincadeira de associar com piriri emocional é boa, porque você fala, ai, corre pro banheiro. Vai meditar no banheiro. Vai lá. Então, vocês que gostaram dessa conversa, que gostaram de ouvir a Isa, se inscreve aqui no nosso canal, clica aqui no nosso link de inscrição e você vai poder acompanhar todos os movimentos da nossa comunidade, participar, fazer perguntas, pedir temas e assim a gente vai construir um mundo melhor juntos.